E o Flamengo já tem um princípio de acordo com o Jorginho. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre as tratativas com o jogador do Arsenal e fala também do Corinthians. Gabriel Paulista fez postagem enigmática. Será que tem a ver com o Timão? Falo também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira deixou vazar uma pedida estratosférica por um reforço que era pretendido pelo Verdão. Falo ainda sobre o São Paulo e a chance de Rafael trocar o tricolor pelo Bahia. Rony pode virar jogador do Vasco, o Grêmio anunciando Cuejar, o Botafogo abrindo mão da negociação e aceitando os detalhes do acordo com o Atlético por Júnior Santos. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e a situação de Matheus Pereira no Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Superbet, patrocinadora master de São Paulo, Fluminense e América do Rio. Ela chega com várias promoções para os campeonatos estaduais. No Paulistão, por exemplo, tem uma promoção que termina às 18h30 dessa quinta-feira. Você aposta R$25 e pode ganhar até R$10 de volta. Vou fazer as minhas duas sugestões de apostas para essa quinta-feira. A primeira, no Campeonato Paulista, para o jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians. Estou colocando R$25 numa aposta que eu criei e prevê menos de 10,5 chutes a gol, além de ambas as equipes marcam para Corinthians e Red Bull Bragantino. Se essa aposta vingar, meus R$25 se transformam em R$100, odd de 4. Já a outra aposta é uma múltipla com 4 partidas e jogos internacionais. Estou indo na vitória do Al Hilal no intervalo e no fim do jogo contra o Fateh, vitória do Ittihad contra o Riyadh, vitória do United contra o Southampton e vitória do Real Madrid contra o Celta. R$100 nessa aposta para voltarem R$312. Lembrando, para você fazer sua fezinha na Superbet é simples, link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Clica, faz seu cadastro, você vai precisar preencher as informações. A Superbet está entre as casas de apostas legalizadas pelo governo federal, ou seja, com permissão para atuar no Brasil. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Já faz seu cadastro, depósito e vem se divertir com moderação. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa. Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo receberam o presidente da Luz e os acionistas da SAF da Portuguesa para debater a construção de um novo estádio no lugar do Canindé e todos deixaram um encontro super animados. Quero contar também que Paulo Henrique Ganso recusou a primeira proposta feita pelo Fluminense para a renovação do seu contrato que se encerra em dezembro. Ganso que é monitorado de perto, por exemplo, pelo Santos. Já o Internacional acertou a contratação ou o retorno de Kaique Rocha, zagueiro que negociava a rescisão do contrato com o Furacão. Ele inclusive já está em Porto Alegre para se acertar com o Colorado. Para fechar o giro de notícias, Pablo está na mira do Sport. O atacante de 32 anos de idade, que não ficará no Furacão, pode ser reforço do Leão para a Série A do Brasileiro. Já o Botafogo pagou o prêmio pelo título da Libertadores que causou tanto alvoroço nos últimos dias, com até ameaça de greve dos atletas. Alguns disseram ou cogitaram não se reapresentar na última terça-feira. A quitação aconteceu nessa quarta-feira. 40% do prêmio de R$202 milhões foi depositado nos cofres dos atletas. A saideira do giro de notícias, o Chicago Fire é o mais novo interessado no Neymar. Cheguei a contar para vocês com exclusividade na terça-feira que o Neymar deve assinar nas próximas horas, ou melhor, até a próxima semana, sua rescisão de contrato no Al Hilal, e tinha 4 ofertas americanas. Uma do Inter Miami, a outra é do Chicago Fire. A gente segue tentando descobrir quais são os outros 2 clubes interessados. A fonte que me contou sobre a rescisão pediu que eu não descartasse a chance de o Neymar defender o Santos no primeiro semestre desse ano. Bora falar agora se Rony pode virar jogador do Vasco. Especulação que tomou conta das redes sociais e causou enorme alvoroço entre torcedores vascaínos. De fato, o Vasco é mais um clube interessado no atacante que não deve ficar no Palmeiras. Ele nem sequer foi relacionado para a partida contra a Lusa, que terminou com vitória do Palmeiras por 2-0. Rony está de saída, mas as negociações mais quentes hoje são com o Fluminense,
que mantém a proposta de 8 milhões de dólares e com o Santos que tenta encontrar um parceiro para fazer o pagamento desses 8 milhões de dólares. Sobre o Vasco, negócio dos mais complicados diante da precariedade nas finanças cruzmaltinas. Pagar 8 milhões de dólares para o Palmeiras já seria uma enorme façanha. Para piorar, Rony pede 1 milhão e 300 mil reais por mês. E olha que ele já ganha 1 milhão e 50 mil reais mensais. O Vasco hoje não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Há uma enorme briga, inclusive interna, em relação à renovação de contrato do Verratti, que pediu aos dirigentes vascaínos salários na casa de 1 milhão de reais por mês. Vasco que tenta, por exemplo, reduzir o salário do Paí para estender seu vínculo até dezembro desse ano. Torcedor vascaíno, se eu estivesse no seu lugar, não criaria muitas esperanças em relação ao Rony. Sobre o Verratti, a tendência é que a renovação aconteça, mas por cifras inferiores à pedida pelo atacante argentino. Bora te explicar agora sobre toda a treta envolvendo o Matheus Pereira, que marcou o gol do Cruzeiro no empate em 1 a 1 contra o São Paulo, mas causou polêmica depois da partida ao deixar no ar a possibilidade de não ficar. Ele foi perguntado a respeito de propostas, admitiu que foi alvo de clubes e não cravou sua permanência. Ele, por mais de 2 vezes, na mesma resposta, disse que seu futuro a Deus pertence, não cravou, ele não garantiu que fica para o próximo ano. Isso revoltou torcedores do Cruzeiro. É mais uma manifestação do Matheus Pereira, não demonstrando muito afinco em ficar. E olha que ele é torcedor declarado do Cruzeiro e foi alvo recentemente do Palmeiras. E aqui que vem uma notícia importante e exclusiva em cima dessa história. Eu sempre tive comigo que o Matheus Pereira cogita deixar o Cruzeiro por conta de uma relação não muito boa com o Fernando Diniz. Mas uma pessoa que trabalhava no Cruzeiro até o fim do ano passado me assegurou que o Fernando Diniz adora o Matheus Pereira. Ele faz todas as vontades do meu atacante, ele é meio que protegido do técnico. Tanto que isso já causou incômodo em alguns atletas na temporada passada. Depois que eu ouvi isso dessa minha fonte, lembrei da reapresentação do elenco, depois do período das férias, agora em 2025, com o Matheus Pereira tendo permissão para voltar depois de todos os atletas. Enfim, Cruzeiro assegura que não tem propostas, só sondagens, e garante também que só vende o Matheus Pereira pelos 25 milhões de euros. O que você pensa sobre esse tema? Já uso o espaço para comentário para deixar sua opinião. Combinado? Bora te atualizar agora sobre Júnior Santos e Atlético Mineiro. Nessa quarta-feira, o Botafogo tentou ficar com o Júnior Santos oferecendo um aumento. Não rolou, já havia contado para vocês que o Júnior bateu o pé e reafirmou sua vontade de jogar no Galo. Notícia da manhã dessa quinta-feira é de que John Textor procurou os representantes do atleta, disse que lamenta a decisão do Júnior de sair do Botafogo, mas deu a entender que o negócio vai acontecer. Agora o staff do jogador só espera pela confirmação do acordo com o Atlético, via Botafogo, para dar andamento a todas as tratativas e questões burocráticas, como a viagem do atleta até Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato que vai ter 4 anos de duração e vencimentos na casa de 1 milhão de reais por mês. Botafogo que comprou o Júnior Santos por algo na casa de 1 milhão de reais e agora está o vendendo por 42 milhões de reais. Hora de falar sobre o Grêmio que anunciou Cuéllar, volante de 32 anos de idade, colombiano, que fez sucesso pelo Flamengo entre 2016 e 2019 e desde então jogava na Arábia Saudita. O anúncio aconteceu na noite dessa quarta-feira. O atleta é esperado nessa quinta para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato com 2 anos de duração. Muito bom reforço, jogador que foi pretendido por vários clubes brasileiros nas últimas janelas, ninguém havia conseguido se acertar com o Al-Shabaab. Como o Cuéllar tinha só mais 6 meses de contrato na Arábia Saudita, havia chegado a um pré-contrato com o Grêmio. Como não tem sido tão utilizado no Shabab, o clube saudita topou liberá-lo por conta da economia salarial e agora é o Grêmio quem fica com o jogador. Segundo reforço tricolor para a temporada, o João Lucas, lateral direito do Santos, também já havia sido contratado. Preciso falar agora sobre a chance de Rafael, goleiro do São Paulo, virar reforço do Bahia depois de várias contratações, entre as últimas do Santimingo, zagueiro, e do William José, centroavante. O Bahia faz esforços para fechar o mais rápido possível com um goleiro. E o nome do Rafael passou a ser especulado, acho que até faz sentido por conta do fato de Rogério Ceni, o técnico do Bahia, já ter demonstrado muito carinho pelo Rafael em outros momentos. Mas antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente importante do São Paulo que assegurou que não há nem proposta, nem sondagem do Bahia ou de qualquer outro clube pelo Rafael.
Se existiu contato, pode ter havido alguma conversa especificamente com o atleta e com o seu staff. São Paulo não sabe de nada e não tem a intenção de negociar o Rafael, titular absoluto do São Paulo e homem da confiança não só da diretoria, como da comissão técnica. O nome do Matheus Magalhães, goleiro brasileiro de 32 anos de idade que atua no Braga, foi especulado nos últimos dias em relação ao Bahia. Não houve grandes avanços, também estou tentando checar como é que anda essa história. Proposta haveria necessidade de uma proposta de algo na casa dos 3 milhões de euros. Qualquer novidade conto para vocês. Só para arrematar o noticiário do São Paulo, muitos tricolores perguntando nos últimos dias sobre a chance de o Jandrei sair. São Paulo assegura que ninguém procurou o Jandrei e a relação que ele tem dentro do elenco, o clima, o astral dele, fazem com que ele se torne uma figura importante na visão dos dirigentes. Jandrei permanece no clube. Também chegaram a especular sobre a chance de Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, hoje no Nottingham Forest, ser contratado pelo São Paulo. A chance disso acontecer é zero. Bora mudar de assunto e falar sobre Jorginho e Flamengo. Volante brasileiro, naturalizado italiano, que pertence ao Arsenal, chegou a um acordo em relação ao tempo do contrato com o Flamengo. Jorginho e Flamengo se acertaram por um vínculo de 3 anos. Ainda restam uma série de partes super importantes para que essa negociação avance, como por exemplo a questão salarial. Por lá, na Inglaterra, Jorginho ganha 3 milhões e 200 mil reais por mês. O Flamengo vai exigir que o Jorginho aceite um vencimento bem menor. Hoje, os jogadores mais bem pagos do Flamengo ganham na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Então o Jorginho não vai poder chegar ganhando o dobro do restante do elenco para não causar uma enorme celeuma. O Jorginho sabe dessa readequação financeira e discute com o Flamengo alternativas. Outro ponto importante, o Arsenal precisa aceitar a rescisão de contrato de forma imediata e gratuita. O Flamengo não quer pagar nada ao Arsenal pela liberação do jogador. Isso pode se tornar mais fácil se o Zubimendi, volante espanhol que pertence à Real Sociedad, for de fato contratado pelo Arsenal. O clube inglês negocia com a Real Sociedad a aquisição desse atleta e já se dispõe até a pagar o valor da multa rescisória de 60 milhões de euros. Só para completar o noticiário rubro-negro, contar que Valentim Gomes, zagueiro do Vélez Sarsfield, foi de fato oferecido para o Flamengo, causou boa impressão. A questão que pega é a pedida do Vélez, pelo menos 10 milhões de dólares. O Flamengo considera esse valor muito alto. Se o Vélez concordar com cifras mais baixas, ainda que por um percentual menor, pode haver acordo. Também já havia contado para vocês que o Danilo, que discute a rescisão do seu contrato na Juventus, tem conversas avançadas com o Flamengo e pode sim se tornar reforço do clube para o restante da temporada. A saideira em relação ao Fla, sexta rodada do Campeonato Carioca, jogo contra a Portuguesa, vai acontecer em Uberlândia, no Parque dos Sabiás. Em troca, o Flamengo vai ganhar 1,5 milhão de reais dos organizadores. Preciso te falar agora sobre o Palmeiras, para te ajudar a entender quem pode ser o atleta citado pelo Abel Ferreira. Depois da vitória contra a Portuguesa por 2-0, o Abel chegou a dizer o seguinte, abre aspas, teve um jogador que queríamos contratar. Perguntamos o valor e era de 18 milhões de euros. E esse jogador foi vendido para outro clube brasileiro por 7 milhões de euros. E é isso. O Palmeiras vende caro, mas também tem que comprar mais caro. A valorização da marca do Palmeiras é assim, não há como fugir disso, fecha aspas. Esse foi o grande tema entre torcedores do Palmeiras depois da estreia vitoriosa do Verdão no Paulistão. Quem seria esse atleta? Logo de cara pensei em 3 jogadores, até diante das características citadas pelo Abel Ferreira. Canóbio, uruguaio que pertencia ao Atlético, foi comprado pelo Fluminense. Hércules, volante que era do Fortaleza e foi comprado também pelo Fluminense, além de Fabrício Bruno, zagueiro que era do Flamengo e foi adquirido pelo Cruzeiro. O único que teve sua negociação fechada em 7 milhões de euros foi o Fabrício Bruno, mas consultei pessoas no Cruzeiro que asseguraram que nunca ouviram falar sobre o interesse do Palmeiras no defensor. Então, poderíamos nos ater a Canóbio e Hércules. Os dois foram sondados pelo Palmeiras. Dá até para dizer que com o Canóbio a coisa deu uma esquentada. Tô para dizer que há mais chance de o atleta em questão ser o Canóbio, embora a compra com o Fluminense tenha sido fechada em 6 milhões de euros e não nos 7 milhões de euros citados pelo Abel.
relação ao Hércules, o acordo com o Fortaleza foi por 4,5 milhões de euros. Você tem suspeita? Quem que você apostaria? E por que você acha que os clubes brasileiros vão cobrar mais do Palmeiras do que dos concorrentes? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. Gabriel Paulista animou torcedores do Timão. Ele é torcedor declarado do Corinthians e durante o fim de semana passou a ser especulado como um possível reforço alvinegro para 2025. Tudo porque o Gabriel Paulista fez uma postagem recente na sua conta no Instagram com fotos da sua volta aos treinos físicos. Ele fez um trote no campo, está se recuperando de uma cirurgia que ele passou no fim do ano passado. E a legenda foi o que mais chamou a atenção. Ele colocou na legenda um gavião, uma nuvem, um coração preto e uma ampulheta. Pronto, foi o suficiente para que torcedores do Corinthians entendessem que o gavião fazia referência ao Corinthians, assim como o coração preto, e a ampulheta era questão de tempo para que ele virasse reforço alvinegro. Mais de 1.700 comentários nessa postagem, pelo menos na manhã dessa quinta-feira. Imagino que essa conta aumente. O que eu fiz? Entrei em contato com o staff do jogador. E aí? Ele está cavando mesmo? Foi um recado para o Corinthians? Já está preparando o torcedor alvinegro? A resposta foi de que não é nada disso. A fonte próxima ao Gabriel Paulista contou ou lembrou que o Besiktas também tem uma águia como parte do seu escudo e que várias das postagens do Gabriel Paulista fazem referência a essa águia. E a ampulheta tem tudo a ver com o tempo que está se aproximando da volta dele depois da lesão. A expectativa é de que ele volte a jogar a partir de fevereiro. Fui conferir outras fotos e, de fato, há várias referências à águia em outras postagens, ou ao gavião, como queiram, além de uma nuvem. Enfim, acho que dá pra gente acreditar no staff do jogador, que já havia me contado no início da semana que não existem negociações e que o Gabriel Paulista, apesar de ser corintiano, vai cumprir seu contrato, pelo menos momentaneamente, ou até a janela da metade do ano. Ele acabou de chegar no Besiktas e tem vínculo com o clube turco até junho de 2027. Por hoje é isso, espero que tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!